Olá, aluno, tudo bem com você? Espero que sim. Eu sou a professora Ellen Mendonça e esse é meu canal. Se inscreva, curta meus vídeos e também compartilhe com seus amigos e colegas. Na aula de hoje, nós vamos estudar sobre isomeria espacial geométrica, conhecida como isomeria cis-trans. A nossa aula tem como objetivo principal diferenciar isomeria espacial plana, identificando os principais casos de isomeria geométrica, ou também conhecida como isomeria cis-trans. Isomeria. Inicialmente, vamos ao conceito do que é isomeria. É um fenômeno pelo qual duas substâncias que apresentam a mesma forma molecular apresentam fórmulas estruturais diferentes. Ou seja, o rearranjo dos seus átomos se diferencia em cada caso. O termo isomeria foi criado por Berzelius em 1830. Ele considerou as palavras gregas iso como sendo igual ou os mesmos e meros como sendo a ideia de mesma composição ou e mesmas partes ou igual partes. Vamos à classificação. A isomeria, ela se classifica em isomeria plana e isomeria espacial. A isomeria plana, temos os casos de isomeria de cadeia, de posição, de função, de metameria e tautomeria. Outro tipo de isomeria é a isomeria espacial, que se divide em duas, que é a isomeria geométrica e a isomeria óptica. Nós vamos dividir a nossa aula em duas partes. Nessa aula, que é a aula 2, nós vamos estudar a isomeria geométrica e na aula 3 nós vamos estudar a isomeria óptica. A isomeria espacial é aquela que só pode ser explicada por meio de suas fórmulas estruturais e espaciais. A classificação dos isômeros. Temos isômeros espaciais, que são os diastereoisômeros ou isômeros cis-trans. O diastereoisômero são isômeros que não são imagem especular um do outro. A palavra cis vem do latim, que significa aquém de, e a palavra trans vem do latim e significa além de. Bom, a isomeria espacial geométrica ela ocorre quando um par de isômeros apresenta iguais fórmulas moleculares, iguais fórmulas estruturais planas e diferentes fórmulas espaciais. Então, só será possível diferenciar os isômeros através de modelos moleculares espaciais e ocorre em cadeias acíclicas ou alifáticas, são cadeias abertas. Compostos etilênicos possuem cadeia aberta com ligação dupla. Então, no caso das cadeias abertas, são os compostos etilênicos, são aqueles que possuem cadeias com insaturação, que é uma ligação dupla. E a isomeria geométrica também ela pode ocorrer em cadeias fechadas, que nós chamamos de cadeias cíclicas ou alicíclicas. A característica principal dos compostos etilênicos é a presença de uma dupla ligação entre carbonos. A ligação π entre os carbonos impede a rotação entre eles. A ligação dupla divide o espaço em dois planos, um acima da ligação π, outro abaixo da ligação. Então, a gente tem que imaginar que essa dupla ligação, se ela estiver no plano horizontal, as ligações desses carbonos vão estar no plano vertical. Observe as estruturas que são possíveis a rotação e não é possível a rotação. No primeiro caso, observe as ligações covalentes entre os carbonos. Ao longo de uma ligação simples, é o que nós mostramos aqui na figura 1. Então, nós temos aqui uma ligação simples. Isso vai permitir com que qualquer um desses ligantes aqui, ele possa haver a rotação.
Então, percebe-se que o átomo que está desenhado aí na cor verde, ele muda de posição ao girar essa ligação. Então, nesse caso aqui, nós temos aí 1,2 de cloroetano, da figura 1, uma ligação simples. E vamos observar quando nós temos uma ligação dupla entre esses compostos. Então, a gente percebe que essa ligação dupla, ela não permite a rotação ao longo da ligação. Então, assim, nós podemos perceber que o 1,2 de cloroeteno, ele tem dois compostos diferentes, porque o cloro que está representado em verde, ele está numa posição, né, estaria no mesmo plano, e no segundo exemplo, ele estaria em planos opostos. Né? Então, se você imaginar que a ligação dupla está no plano vertical, os átomos de cloro estariam no plano horizontal. Então, a presença de uma ligação dupla impede com que ocorra a rotação dessa ligação entre os dois átomos de carbono. Então, como vimos no slide anterior, uma das condições para que ocorra a isomeria geométrica é a presença de uma dupla ligação. Então, vamos observar, né, essas condições. Então, inicialmente em cadeias abertas, o exemplo, a condição inicial é que tenha uma ligação dupla entre dois carbonos e que os ligantes da dupla ligação R1, que nós estamos nomeando aqui, e R2, sejam diferentes, né? E que também R3 e R4 também sejam diferentes. Não impede que R1 seja igual a R4 e que R2 seja igual a R3. Então, o que a gente tem que observar é quem são os ligantes do primeiro carbono, R1 e R2. Eles devem ser diferentes. Se forem iguais, não ocorre isomeria geométrica. O mesmo a gente observa quem são os ligantes do segundo carbono da dupla. Então, eles têm que ser diferentes, certo? Então, essa é a condição para que ocorra uma isomeria geométrica em cadeias abertas. Inicialmente, a presença da dupla ligação e depois os ligantes diferentes em cada um dos carbonos da dupla. Vamos à nomenclatura, depois a um exemplo. Então, a nomenclatura para a isomeria geométrica, que também nós chamamos de isomeria cis-trans, adiciona-se o prefixo cis ou trans para diferenciar os isômeros, sendo adotada a nomenclatura cis para o isômero que possui os maiores grupos ou maior massa do mesmo lado ou do mesmo plano, e trans para o isômero que possui os menores grupos ou menor massa em lados opostos ou planos opostos. Então, cis no mesmo plano ou no mesmo lado e trans no mesmo plano, aliás, em planos opostos ou lados opostos, certo? Então, vamos a um exemplo. Examinando os compostos citados, né, cis, aliás, 1,2 de cloroeteno, que nós citamos no slide anterior, os cis podem observar que, se aqui nós traçamos um plano na horizontal, o cloro estão no mesmo plano na vertical. Então, nesse caso, nós denominamos esse composto de cis, porque o cloro está no mesmo lado, ou o hidrogênio, porque aqui os átomos são iguais. Quando a gente observa, no segundo exemplo, o cloro está em plano oposto, então, ou lados opostos, ou o hidrogênio, que eu também posso analisar aqui pelo hidrogênio. Então, nesse caso, nós temos o trans, certo? Vamos a outro exemplo. Então, inicialmente, qual que é a primeira condição? Que esses compostos tenham uma dupla ligação. A gente percebe a presença da dupla ligação em ambos. Então, essa é a primeira condição. A segunda condição, que os ligantes R1 seja diferente de R2. Então, nós temos aqui um ligante hidrogênio e um ligante CH3, então são diferentes. A segunda condição,
ou na verdade a terceira condição é que o R3 e o R4 sejam diferentes. Então, o hidrogênio e o CH3, então são diferentes. Então, nesse caso, R1 e R2 são diferentes e R3 e R4 são diferentes. Então, se a gente, analisando esse composto, entendemos que ele seja o cis, então, se tem o cis, tem também o isômero trans, porque na isomeria geométrica é um par de isômeros. Se você localizou o isômero cis, você também vai desenhar o isômero trans. Então, nesse caso aqui, a gente percebe que o CH3 estão na transversal. Então, nesse caso, ele é o composto trans. Então, acabamos de ver o isomeria geométrica em cadeias abertas, agora vamos em cadeias fechadas. A condição de existência é que seja uma cadeia cíclica e que os ligantes R1 do carbono analisado seja diferente de R2 e que o R3 seja diferente de R4. Então, composto cíclico, nós percebemos aqui um ciclo propano. Aqui nós temos o ligante R1, tem que ser diferente de R2. Então, essa condição satisfeita. R3 tem que ser diferente de R4. Então, essa é a condição para que seja, que ocorra a isomeria cis-trans em compostos de cadeias cíclicas, que nós chamamos de cadeias fechadas. Podemos perceber pelo desenho que na isomeria cis-trans, os compostos cíclicos, os átomos de carbono dos ciclos, não giram completamente ao redor de suas ligações. Então, isso que favorece a ocorrência da isomeria cis-trans. Então, vamos aí um exemplo, analisando esse carbono com esse. Então, nós podemos perceber aqui a presença do radical CH3, de um ligante CH3. Então, esses dois carbonos do ciclo estão mais atrás. A gente percebe que os ligantes desse carbono são iguais. Os ligantes desse carbono também são iguais. Então, sobra a gente observar esses dois carbonos que estão mais à frente. Então, aqui a gente percebe que esse é o composto cis. Observando o segundo desenho, nós temos aí o trans, porque o ligante CH3 está em lados opostos, em planos opostos. Se a gente imaginar que esse ciclo butano aqui, ele está no plano, então a gente percebe que o CH3 estaria acima desse plano e que o outro CH3 estaria abaixo desse plano. Então, nesse caso, ele é o composto trans. E então, dúvidas? Se sim, registre nos comentários. Se você gostou da aula, então, clique no gostei e um grande abraço para você. Nessa aula, nós estudamos sobre a isomeria espacial cis-trans, que apresentam o nome de isomeria geométrica, devido à análise das posições dos átomos num plano imaginário, tendo a dupla ligação entre os átomos de carbono como referência. Na próxima aula, nós vamos estudar sobre um tipo de isomeria espacial, que é a isomeria óptica. Te aguardo na próxima aula.